Olá, o Saúde e Companhia está no ar e eu já quero agradecer a sua participação, o seu comentário, sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. Esse é o propósito do Saúde e Companhia, fazer com que a gente interaja cada vez mais, que a gente leve informação para você, afinal de contas, eu, você, todos nós queremos viver mais, viver melhor, ser felizes, não é mesmo? E o programa de hoje está imperdível, alerta na saúde mental de crianças e adolescentes. A psiquiatra traz informações muito importantes para a gente ajudar os nossos jovens a cuidarem um pouco mais da sua saúde mental. Eles estão adoecendo, viu? E precisam da gente. Você vai ver também inovação na alimentação. Vamos experimentar novos produtos? Tem ainda a dica da Nutri para que as crianças tenham uma alimentação mais saudável. O que é preciso que a gente faça? E uma dica importante para todos nós. Qual exercício não pode faltar na nossa rotina? O Saúde e Companhia está começando. Quando a gente fala em exercício físico, parece que a musculação acaba virando quase que um consenso. É o chamado treino de força, onde existe uma sobrecarga ali na musculatura, nos ossos. Eu tô aqui com o Axel, que é educador físico, e vai falar um pouquinho pra gente sobre o treino ideal. Existe treino ideal, Axel? Não necessariamente, né? O treino ideal é aquele que você realmente consegue fazer. Até porque existem níveis diferentes, né? Tanto a pessoa que é um adolescente, que é um iniciante, um adulto que é mais intermediário ou até que está iniciando esse processo de treinamento de força, né? A musculação, até o idoso, né? O idoso que já precisa retardar os efeitos do envelhecimento. Quanto tempo, em termos de horas e frequência na semana, se deve treinar a musculação? O ideal, Michele, é que a gente venha treinar no mínimo de 2 a 3 vezes na semana, inicialmente, né, para que a gente comece a fazer o treinamento de força, a se adaptar, principalmente a pessoa que está realmente iniciando. E em um segundo plano a gente vai fazer entre 20 a 40 minutos, já é o suficiente para que a gente comece a ter um treino bacana. É claro que quando a gente vai avançando, né, de nível, aí sim a gente vai ficando com um treino um pouquinho mais pesado. Existe também aí uma questão em relação à quantidade de séries, quantidade de repetições, como isso é distribuído aí ao longo do treino? Também vai depender do objetivo, do nível de condicionamento da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa que é iniciante, se a gente for lançar aqui um padrão, o ideal é que a pessoa faça de no mínimo 4 a 6 exercícios. Se a gente for para uma faixa mais intermediária, já sobe de 5 para 7. E se for também aí um aluno avançado, pode chegar até 8 a 10 exercícios no dia. E é claro, podendo separar musculatura por musculatura, né? Eu quero emagrecer, então eu posso só correr? Não é o ideal, porque geralmente quando você apenas corre, você também tem a perda de massa muscular. Então a musculação vai entrar nesse processo, fazendo com que você ganhe massa muscular e também perca gordura, né? Então vai ser um processo de forma simultânea. Então vamos para a parte do vamos ver mesmo. Vamos embora. Eu não treinei hoje, nenhum grupo muscular, não corri. E amanhã eu tenho treino de tiro logo cedinho. Vamos fazer então ali vamos dizer assim, uma proposta para esse perfil então? Vamos agora. Então vamos. Qual é a proposta aqui, Axel? Pronto, vamos lá. Como você me disse que amanhã você vai fazer um treino de tiros, o ideal é que a gente faça um treino full body, que é o quê? Membros superiores e membros inferiores, para que amanhã você não esteja tão fadigado. Então a gente vai fazer em média de 4 a 6 exercícios, tá certo? Começando aqui na remada máquina, um treino de membros superiores, mais especificamente para as costas. Vamos lá? Você vai fazer 3 séries de 12, controla o movimento principalmente, isso, no relaxamento. Tenta fazer a contração o máximo que conseguir, passando o cotovelo bem próximo ao seu tórax. Tenta controlar também a respiração. Puxa o ar quando puxar o peso e solta o ar quando fizer o relaxamento.
Chegou em 12 repetições, aí agora a gente vai descansar 1 minuto, para a gente repetir novamente 2 vezes e logo após isso a gente fazer um trabalho de membros inferiores. Pronto, vamos lá, a gente vai fazer agora um afundo. Você vai primeiramente deixar as pernas na largura do ombro, isso, e vai simplesmente colocar um dos pés para trás dessa forma. Essa mão que está aqui próxima à perna de apoio, ela vai ficar dessa forma que você já está deixando. Por quê? Porque evita bater, igual aquela ali que não vai estar batendo, tá certo? E a gente vai só fazer o movimento concentrando a força total na perna da frente. Fazendo assim o afundo. Isso. 4 repetições. 5 vou fazer junto com você. Vamos chegar a 10 repetições. 6. Aí a gente vem, coloca novamente na linha do ombro, uma perna para trás e a gente só vai fazer a troca da perna. 1, 2. E agora, Axel, esse aqui como é que Agora a gente vai executar o supino máquina, que esse exercício é justamente para a parte de peitoral e trabalha a porção anterior do deltoide, né? Inicialmente você não vai fazer a abertura completa, não vai deixar o cotovelo assim, vai deixar ele um pouco mais baixo e você vai fazer a pegada no meio, do jeito que você está fazendo. Não vai pegar nem muito aberto, nem muito fechado, para dar tração no movimento. Isso, estufou o peito, voltou devagar. Isso, muito bom. E agora, Axel? Agora a gente vai para o temido, o mais famoso, o agachamento livre com barra. Esse exercício aqui dá medo em muita gente, mas é um dos melhores exercícios da musculação. Pois é, eu já ouvi falar que ele tem inúmeros benefícios. Para motivar, então, não só a mim, mas como quem está em casa também, conta um pouquinho sobre os benefícios dele. Bom, o exercício de agachamento livre com barra, você vai ter um trabalho completo de membros inferiores, como você também vai ter esse trabalho de respiração, trabalho de core, que inclui toda a parte central do seu corpo, né? Abdômen, parte de lombar e também parte de bumbum. Então, tudo isso vai favorecer para um treino muito mais específico para a área da musculação, né? Para esse treinamento de força em si. Então tá. Vamos embora para ele, né? Bora, vamos. Isso. Interessante é sempre manter nessa posição realmente para que você não venha machucar. Tem algumas pessoas que utilizam aquela espuminha. Eu particularmente gosto de orientar os meus alunos a não utilizá-la, né? Porque muitas vezes escorrega. Então, acho mais seguro fazer dessa forma. Isso. Pernas na largura sempre do ombro. Bumbum, você sempre vai fazer realmente isso aí que você está fazendo e tentar não fazer tanta movimentação no joelho, sempre fazendo essa abertura. Axel, terminado o treino, já sentadinha aqui para descansar. Para encerrar, queria que você falasse para as pessoas que já experimentam a musculação, como elas podem potencializar os resultados delas. Pronto, perfeito. Quanto mais a pessoa tiver aderência à musculação, mesmo já treinando, se a pessoa treina 2 vezes, tenta treinar 3 vezes. Eu sei que a nossa rotina é muito corrida, né? Mas se você conseguir fazer mais vezes na semana, independentemente se você é um adolescente, se você é um adulto, se você é um idoso, vai melhorar aí também o seu condicionamento, né? Então o treino de força ele vai ser essencial nesse processo. Valeu, obrigada, viu? Obrigado a você. Você conhece essa fruta aqui? É a tâmara israelense desidratada. Tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Previne as doenças do coração, mas eu confesso a você que eu nunca experimentei. Bem docinha.
E gostosa, viu? E é essa possibilidade que essa loja aqui da Maria Eduarda proporciona para cada um de nós experimentar coisas novas para aderir no nosso dia a dia. Duda, como é que surgiu essa ideia de experimentar, das pessoas pegarem e chegarem no granel e poderem ter essa experiência assim? Justamente porque, assim, o natural, né? Às vezes as pessoas têm aquele estranhamento. Ai, será que é gostoso? Será que isso assim, vai dar certo com o meu paladar, né? Então a gente pensou, que tal deixar, né, as pessoas provarem, para elas saberem se combinam com ela, ver que é saboroso. E assim as pessoas vão se deliciando, né? E pensando nas novas propostas de receita. Muitas vezes os nutricionistas eles perguntam, né, o que você come durante o dia e fazem, né, a programação, planejamento baseado nisso. É possível oferecer para essas pessoas, então, uma oportunidade de conhecimento diversificado do que elas estão habituadas? Vocês chegam aqui de forma ativa, oferecendo? Como é que é feita a seleção dos produtos? Isso, exatamente. Por exemplo, aqui a gente faz essa triagem, né, através da nutricionista, com essa ajuda também. Alimentos para o diabético, alimentos para o celíaco, né? E assim, como é uma peculiaridade, né? A gente buscar vários tipos para a pessoa não ficar enjoada. Já é uma situação, né? Então assim, a gente, você é diabético, não posso essa fruta, mas você pode essa, pode aquela. Essa tem um sabor mais cítrico, essa tem um sabor mais doce e a pessoa tem aquele leque de diversidades, né? Aqui. E você acredita que eu nunca tinha experimentado a tâmara, apesar de já ter ouvido falar muito dela? É maravilhosa, gente. Essa tâmara aqui na Lucena, nós somos exclusivos aqui em Natal dela também. É uma fruta muito docinha, fibrosa, né? Bem diferente porque ela é proveniente de solo desértico. Então não é uma fruta conhecida assim no nosso paladar, né? Mas ela é muito rica em vários nutrientes, muito rica em antioxidantes, anti-inflamatória e fora que é muito saborosa. E dá para incluir em receitas substituindo o açúcar? Exatamente. O pessoal gosta muito porque você vai colocar, em vez do açúcar no bolo, coloca tâmara, no mousse, em preparações geladas ou de forno também. Digamos que eu não tenha nenhum conhecimento sobre nutrição, mas eu cheguei aqui com algumas restrições. Tem alguém que oriente? Tem sim. Tanto tem a nutricionista presencialmente, como a gente faz a capacitação com todas as funcionárias, né? Então a gente vai, a nutricionista vai explicar às meninas o que aquele grupo não pode, que é mais importante do que pode, né? Porque geralmente coisas gostosas às vezes as pessoas não podem por alguma restrição. Então todas as funcionárias são capacitadas para entender de acordo com cada grupo. Em relação à castanha de caju, né? A gente tem o maior cajueiro do mundo aqui no Rio Grande do Norte. Aí eu fico me perguntando, essas castanhas que a gente vê aqui são do estado? Como é que é? Da onde vêm esses produtos? Isso, as nossas castanhas vêm do estado, né? Até porque o maior produtor em quantidade de castanha é o Ceará. Mas o Rio Grande do Norte é o maior produtor de qualidade de castanha, né? Porque isso tem a ver com o solo. Então, todas as castanhas da Lucena são provenientes do estado. Em relação agora a algo que poderia ter na cesta de compras de todo mundo sem problema. Se você pudesse selecionar ali 3 itens, quais seriam? Eu diria que tem que ter o mix de amêndoas, né? Que é aquele mix que contém algumas oleaginosas e algumas frutas desidratadas, porque ele aí é um mix que vai lhe dar saciedade, rico em fibras. Você pode estar adicionando no iogurte, no bolo, comendo assim como petisco, né? Também diria que teria que ter a cúrcuma, né, que é um produto, o 3º melhor alimento do mundo. Então todo mundo aí está usando como tempero no seu shot matinal. E poder ser também um chips, né, que é uma coisa assim, bem agradável ao paladar. É uma coisa que na nossa vida hoje muito rápida, muito prática. Está sempre na bolsa para você fazer seu lanchinho. E assim a gente garante uma vida muito mais saudável com uma diversidade de produtos cada vez maior, né? Porque assim a gente acaba levando para o nosso corpo nutrientes de várias fontes e não enjoa da dieta, né? Exatamente. Valeu, Duda. E aí, você já experimentou algo novo nos últimos tempos? Fica a dica para você experimentar, hein? No próximo bloco, você vai ver a dica da Nutri para melhorar a alimentação dos baixinhos. E ainda, a psiquiatra traz informações importantes sobre a saúde mental dos jovens e das crianças. O que é preciso fazer para que elas tenham mais qualidade de vida? Oferecimento SOS Farma. Remédio barato de verdade.
Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Papais, mamães, os nossos filhos, eles não comem o que a gente manda eles fazerem. Eles fazem o que eles nos veem comer. Então, a dica da Nutri é: seja um exemplo para os filhos de vocês. É filho único, compra 3 frutas. O pai come uma, a mãe come outra e o filho vai escolher a outra. Entender que se ele vir, se tiver em casa, ele vai comer sim. Aí vem aquela dica: Nutri, meu filho tá se alimentando mal, tá comendo muita besteira. Papai, mamãe, é ele que vai no supermercado comprar? Não. Então, seja exemplo para o seu filho. Não desista de ofertar. Paciência, calma e torne aquele momento da alimentação um momento agradável. Tira eletrônicos da vida dele, evita, torna aquele momento à mesa um momento sagrado, um momento realmente de vocês. E uma dica que a Nutri sempre sugere: faz ele beber a salada dele, bate lá a cenoura, a beterraba com a laranja, bate ali a beterraba com a uva, faz um din-din funcional, faz uma panqueca onde você vai colocar ali um espinafre, um couve, uma cenoura, faz lá uma panqueca dupla cor, né? Tricolor, bate um com beterraba, bate uma com cenoura, bate uma com couve, com todas aquelas ervas. E vai, pai e mãe, sendo exemplo para eles, vai valer muito a pena. Choro de criança, agitação, dificuldade de lidar com frustração infantil. Isso é familiar para você? Se é, vem com a gente nesse papo aqui com a psiquiatra infantil, a doutora Mônica Moura, que vai trazer algumas questões relativas à saúde mental das crianças. É muito comum, doutora Mônica, chegar aqui para vocês no Maria Alice Fernandes, crianças muito agitadas, que não param de chorar, crianças que estão com dificuldade de lidar até com os relacionamentos depois da pandemia. Aqui no Hospital Maria Alice Fernandes, a gente tem tanto o modelo de internamento hospitalar, na ala da psiquiatria, como a gente também tem o ambulatório. Nos internamentos são quadros mais graves, que a gente precisa de um internamento para proteger essa criança, seja porque ela corre algum risco de vida, ou seja porque ela coloca outras pessoas em risco. Ela está em vulnerabilidade, então nessas situações ocorrem os internamentos hospitalares, e eles são para o estado todo. Você procuraria um hospital e aí eles solicitam vaga aqui para o Maria Alice. Nós também temos um ambulatório da psiquiatria infantil. E aí para qualquer paciente que tem alguma queixa, quando é que a gente procura o psiquiatra? Tanto crianças ou adolescentes que apresentam um desenvolvimento que diferencia um pouco do habitual, foge um pouco daquela trajetória normal, que a gente chama de desenvolvimento atípico. Qualquer criança que apresenta um comportamento que você não espera para aquela faixa etária. Ou crianças que tinham um comportamento, se comportavam bem, ia bem na escola, mas por algum motivo elas começam a ter um problema, uma mudança no comportamento. Elas começam a ter um baixo rendimento escolar, elas começam a ficar mais retraídas, ou ficam com medo, começam a se recusar a ir para a escola, ou ficam tristes. E aí elas começam a mudar um pouco o dia a dia delas, né? A forma delas vivenciar os seus relacionamentos. Então a gente percebe um sofrimento significativo e também acaba prejudicando várias áreas da vida delas, seja na escola, seja em casa, seja no lazer. Então nesses momentos, tanto de alteração comportamental ou de humor, nós procuramos o psiquiatra infantil. Pois é, e a gente gravando aqui, né, no ambulatório do Maria Alice Fernandes, a gente vê assim como a demanda por atendimento nessa área psiquiátrica infantil, ela está realmente se tornando significativa. As principais queixas quais são? Vem muito quadros de tanto suspeita de transtorno do espectro autista, crianças que têm algum atraso no desenvolvimento,
A gente pensa primeiro no TEA, mas tem outros diagnósticos também. Então, essas mães que se sentem aflitas porque não sabem o que é que o seu filho tem, elas buscam um ambulatório para um diagnóstico. Então, a gente começa a investigar para ver o que é que poderia ser, né? Junto com a gente necessita também de uma equipe multidisciplinar. Nós também atendemos muito quadros de humor, então crianças e adolescentes que apresentam um quadro depressivo, quadros ansiosos, têm alguma alteração no seu comportamento, começam a agir de uma forma diferente do seu habitual, e também quadros de transtornos de aprendizagem. A gente também atende muito crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou que têm alguma deficiência cognitiva. Até que ponto a pandemia e o excesso de telas contribuiu para esses quadros? Como as crianças elas estão sempre crescendo, se desenvolvendo, elas precisam de um ambiente para isso. Elas precisam da escola, ela precisa do amigo para ela conseguir se desenvolver. A questão da pandemia é que muitas crianças ficaram isoladas num período crucial da vida delas para esse desenvolvimento. Então, quando entra a pandemia, que elas ficam privadas de sair de casa, de se divertir, de ter contato, começa a ter só a tela para um meio de se divertir, talvez de passar o tempo, quando elas saíram da pandemia, elas começam a apresentar muitas dificuldades, tanto na questão do aprendizado da escola, porque ter aquelas aulas online não foi fácil, se você não tem um adulto supervisionando, se você tem dificuldade de prestar atenção no computador para ver o que o professor está falando, como também a questão dos relacionamentos. São crianças que têm dificuldade de se relacionar com outras crianças, por questão de que às vezes na internet é mais fácil, quando você quer conversar, você procura, quando você se chateia, você bloqueia, e isso vai gerando uma certa dificuldade de lidar com frustrações. E os pais, eles estão preparados para lidar com essa educação dos filhos? Até porque, assim, o que significa, né, pra gente esse choro consistente, né, esse choro tão doído da criança quando ela ainda está aprendendo, né, a linguagem? A criança, como ela é muito imatura ainda, como ela às vezes ela não ainda, ou principalmente quando não fala ainda, ela vai se expressar a partir tanto do choro como da irritabilidade. É uma forma que ela tem de se comunicar, de mostrar que ela não quer alguma coisa. E às vezes é difícil para a família entender o que é que ela quer. É só aquela mãe que está constantemente presente ou o pai para ir entendendo o que a criança necessita. Mas não é fácil. Quando ela vai crescendo, ela começa a falar e verbalizar o que ela gosta, o que ela não gosta, mas ela ainda é muito imatura. Então é comum que crianças de 3, 4 anos tenham birras. E aí a gente tem que começar a ter alguns limites para ela aprender a lidar com as frustrações. Doutora Mônica, o que existe hoje disponível para o atendimento dessas crianças e adolescentes que estão em sofrimento psicológico na rede pública de saúde? Aqui no município de Natal, nós temos o CAPS infantil e nós temos os ambulatórios de psiquiatria infantil. O CAPS, ele é um local que é para atendimento de transtornos mentais de moderado a grave. Os CAPS surgiram como uma forma da gente retirar os pacientes dos hospitais, né, psiquiátricos. Era uma forma deles serem acompanhados em um local que eles pudessem voltar para casa e fossem só para fazer o tratamento. Então, nós temos aqui em Natal o CAPS infantil. Alguns municípios do estado também têm, como Parnamirim, eles também têm um CAPS infantil. E aí, nesses casos, a gente atende crianças que têm um certo risco. Ou um risco de vida, ou alguma questão social muito importante, uma vulnerabilidade importante, a gente acompanha esses quadros. São mais quadros em crise. Nós também temos os ambulatórios, e aí normalmente é o médico do posto de saúde que faz o encaminhamento, e aí ele é agendado pela rede. Aqui no Hospital Maria Alice Fernandes, a gente faz para o estado todo. Então, no posto de saúde do seu município, pede o encaminhamento e marca pela regulação da unidade básica. As famílias, nos modelos que elas estão se apresentando na atualidade, elas de alguma forma, elas podem ajudar, contribuir ou reduzir ou intensificar os problemas psicológicos das crianças? Sim, porque a criança ela é muito ligada ao meio em que ela vive. Tanto tem questões emocionais da criança, questões genéticas, mas tem uma questão muito importante da interação dela com a família dentro de casa, como com o meio social em que ela vive, o bairro que ela vive, o ambiente escolar em que ela vivencia.
Então, nem sempre os problemas da criança são por questões só internas da criança. Normalmente é por algum motivo que acontece no seu dia a dia. Por exemplo, às vezes são conflitos com os pais, né? Às vezes tem um divórcio, situações às vezes de uma negligência ou algum ambiente que não é muito favorável para aquele desenvolvimento da criança. Para concluir, qual o conselho que a senhora daria para as famílias, né, que de alguma forma estão percebendo que algo não está caminhando no desenvolvimento da criança e do adolescente como deveria? Qual o conselho que a senhora daria? Eu oriento sempre para os pais que eles conheçam os seus filhos, saiba do que eles gostam, participe da sua rotina, procure saber quem são seus amigos, procure a escola, converse com os professores. A escola é muito importante. Quando a gente atende uma criança, a gente sempre pega a opinião do professor e da escola, porque o professor está acostumado a lidar com crianças naquela faixa etária. E quando tem uma criança que está se comportando ou agindo de uma forma que é um pouco diferente, eles costumam sinalizar aos pais. Então é importante que os pais estejam presentes em todos esses ambientes. E quando eles virem que existe uma dificuldade maior, eles começam a ter muitos conflitos, procurar um apoio da psicologia e também da psiquiatria. Porque o psiquiatra ele não é só para dar diagnóstico de transtorno mental e nem passar medicamento. Muitas vezes a gente vai investigar o que está acontecendo e às vezes a gente faz apenas orientações. Mas como existe um preconceito muito grande com a psiquiatria, acaba que a maioria toma medicação porque espera o quadro se agravar para buscar ajuda. Que eu oriento assim, tem dificuldade, tem uma dúvida, procura uma ajuda profissional que ele vai te orientar melhor. Muito obrigada. Obrigada, Michele. É realmente preocupante a situação dos nossos jovens e das nossas crianças. Por isso, cada vez mais precisamos investir no diálogo, não é mesmo? E o Saúde e Companhia vai ficando por aqui, desde já agradecendo a sua participação. Lembrando que você pode e deve interagir com a gente por meio do nosso @SaúdeECIA na TV, que é o nosso Instagram. Eu espero você e sábado que vem tem mais. Tchau, tchau! Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. Clínica Ecocardio, cuidando do seu coração com qualidade, credibilidade e tecnologia. Saúde e Companhia é uma produção de Michele Rincon Comunicação Propositiva. Realização Praia Filmes.